Senhoras e senhores, como já era de se imaginar, o Fluminense não deu conta, não aguentou o Manchester City. E aí, dá pra gente considerar que foi uma vergonha? Aquele Flamengo que jogou contra o Liverpool foi melhor? Aquele Liverpool era melhor que esse City? Tem muita coisa pra gente comentar aqui. O vídeo de hoje promete. Vem comigo aqui. É o seguinte, pessoal, pra começar, essa aqui foi a escalação do Fernando Diniz hoje, que já pra começar a comentar, encarou finalmente, aconteceu, Fernando Diniz contra Pep Guardiola. Aqui na escalação, nenhuma surpresa, a mesma escalação que tinha jogado o primeiro jogo do Mundial do Fluminense e também a mesma escalação que o Flu tinha usado na final da Libertadores, onde ganhou. Aqui a mesma coisa e de novo aquele destaque pro banco aqui, John Kennedy. Distribuído em campo, na verdade a palavra não é com E, é com I, distribuído em campo ficava mais ou menos assim. Aqui a gente não tem mudança nenhuma, porém no City temos sim mudança no elenco, nome por nome tá aqui, porém distribuído fica desta forma aqui. Primeiro você desconsidera que a TNT colocou o Walker e colocou uma foto do Mahrez, os caras da TNT tá meio louco, mas enfim, de resto a gente tem algumas coisas que mudaram. Primeiro, o Rico Lewis, que vem de titular no lugar do Kovacic, isso aqui eu confesso que eu não entendi, os dois não costumam ser titulares, foi a troca de um reserva pelo outro. Aí você fala, que isso, o City tá cagando tanto assim? Meio que sim, mas nem tanto, porque hoje tivemos o Rúben Dias de titular, ele que é o zagueiro titular do City e que veio pra final, e além dele, Julian Álvares na ausência do Haaland. Então o que eu entendo aqui, o que eu percebi do City hoje, do Pep Guardiola, pra essa partida da final do Mundial? Eu percebo o City levando um pouco mais a sério. Pra você que não acompanhou durante a semana, a mídia inglesa cagou e andou pro Mundial, pro Fluminense, pro Urawa, que é aquele time japonês que jogou contra o City, fizeram piada, falaram que o Fluminense é time de aposentado, literalmente falaram isso, xingaram aqui e ali, todo mundo deu risada, mas o City em si, o Guardiola tratou com um pouco de respeito. Pra quem não viu, tivemos o Pep Guardiola falando alguns detalhes do Fluminense, demonstrando ter estudado o time do Diniz. É o Guardiola estudando o Diniz, meu Deus do céu, eu amo essa vida. Então assim, existia um certo respeito do time do City, apesar de que realmente, para europeu, pouco importa essa parada, e a gente vai tratar um pouco disso aqui no decorrer do vídeo. Mas antes, pessoal, qual que era o cenário? O jogo vai começar, o City vai conseguir golear o Fluminense? Lembrando que contra o Urawa, o time lá do Japão, o City não goleou, demorou 40 minutos para fazer o primeiro gol, só que hoje começou e já fizeram, e aqui começou muito ruim pro Fluminense, né? 40 segundos, literalmente 40 segundos de jogo. Julian Álvares, o argentino recém-campeão da Copa do Mundo, recém-campeão da Champions League, agora se torna campeão do Mundial de Clubes. O que esse cara tem de currículo, a gente não vai ter a nossa vida toda juntando nós tudo. Olha só, 40 segundos de jogo, Nathan aqui pega uma bola, ele que é zagueiro, chuta de fora da área, o Fábio tenta pegar, volta e de peito faz aqui o Julian Álvares e sai todo mundo pra comemorar. A primeira coisa é o tempo. A gente tem que pensar que, mano, não durou um minuto. O City não aguentou um minuto. Então, aliás, o City não, o Fluminense não conseguiu aguentar o time do Pep Guardiola. E aí, é aquele momento que, pra quem não acompanha muito futebol europeu, e talvez fica, meu Deus do céu, mas o City é isso tudo mesmo? Porque talvez, como eu falei, quem só viu aquele primeiro jogo do Mundial do City, ficou, mano, é isso? Vocês ficam falando desse Manchester City, desse tal de Pep Guardiola, e é isso aqui? Hoje já foi um pouco diferente. Hoje você vê que com menos de um minuto os caras já fazem gol e tem muita coisa pra você prestar atenção, porque eu quero ver se você prestou atenção em tudo. Primeiro, aqui quem dá o chute de fora da área é o Nathan aqui, zagueiro. Durante toda a semana a mídia brasileira tava fazendo comparação de goleiro do Fluminense contra goleiro do Manchester City, quem que é melhor, zagueiro, sabe, comparando. E assim, muita gente eu vi tirando o Ake pra merda. E aí, mano, me parece coisa de quem é jornalista, mas não vê jogo. Tirar aqui Stones e ainda pior, tirar o Rodri. Eu vi gente falando que o Rodri não era melhor que o André. Com todo o respeito ao André, mas pelo amor de Deus, isso é comparar eu com o Neymar, tá ligado? Enfim, o Nathan aqui, que é zagueiro, dá um baita chute de fora da área. O Julian Álvares, com uma estrela gigantesca, faz mais um gol importante. Ele que já tinha sido importante na Copa, ele que é importante em diversas coisas, ele que tem, sabe, uma carreira que mal começou e já é mais premiado do que a maioria dos jogadores grandes da história do futebol. Fora isso, pessoal, esse gol, como surgiu muito cedo, normalmente é erro de alguém, e o erro foi dele, Marcelo. Olha aqui a jogada, tá até aqui o Marcelo, olha só, o Marcelo tá aqui
pressionou o City logo no começo e o Fluminense ficou sem saber o que fazer. O Marcelo dá um chutão pra absolutamente ninguém e o Fluminense já entrega a paçoca com menos de 1 minuto. O Fluminense não aguentou, o Fluminense foi precoce. O que acontece? Esse lance aqui, se você for ver, se você contar, dá mais ou menos 8 jogadores do Flu num só lado e o outro canto totalmente, sabe, sem proteção. Durante a semana, de novo, na comparação de cara a cara, quem que é melhor de cada um, todo mundo apontava o Marcelo como melhor do que o lateral do City. E eu nem acho absurdo. O Marcelo, de fato, é um grandioso jogador, apesar de que agora a idade complica um pouco, mas é um grandioso jogador. Só que justo ele foi errar. E foi errar por causa da pressão. E outra coisa, na semana passada, mais ou menos uma semana e meia atrás, o Filipe Luís, ex-lateral do Flamengo, recém-aposentado, tinha falado que, pra jogar na Europa, eu, Filipe Luís, falo que se você leva 8 jogadores pra um lado e perde a bola, você toma gol. E foi exatamente isso que aconteceu com o Fluminense hoje. O mesmo Filipe Luís, eu não sei se você lembra dessa história, mas lá em 2011, quando o Santos foi jogar contra o Barcelona, o Filipe, que naquela época jogava no Atlético de Madrid, ele falou, se o Santos for pra cima querer jogar de igual pra igual, vai tomar uma goleada. O Santos foi pra cima e adivinha, tomou uma goleada. O Filipe Luís manja, tá? Esse cara como técnico eu ponho fé. Mas enfim, errou aqui o Marcelo, o futebol tem dessas, tá aqui a foto dele. Como eu disse, é um grande jogador, mas coube a ele fazer uma jogada sem pé nem cabeça, que caiu no pé do Ake, que foi tirado pra merda pra alguns, que chutou do meio de campo, e pegando o gancho do Ake, tem o Stones também. O Guardiola, pra você que tá aqui no meu vídeo, que talvez gosta muito de futebol brasileiro, mas não acompanha tanto assim o europeu, o Guardiola, ele é meio bizarro. Ele faz coisas e ele reinventa jogadores de uma forma que, assim, faz eu questionar o que eu entendo de futebol. O Stones, até, sei lá, 1 ano e meio atrás, se você me perguntasse o que eu achava dele, eu ia falar, eu não faço a menor ideia. Aí eu acompanhei a última temporada inteira do Manchester City, eu falei, meu Deus do céu, o Stones é um craque. O Stones, ele era um zagueiro que jogava de meio campo, porque todo mundo com o Guardiola tem que fazer todas as funções. Aí você vê que não é só ele, que o Ake também chuta bem, que o Ake tá quase que de meio campo, é impressionante. Aqui errou o Marcelo, que depois começou a melhorar, e falando em melhorar, o próprio Fluminense começou a crescer. O Flu toma um gol no comecinho e agora eu tenho que começar a falar desse jogo de posição e toque de bola, de, sabe, correndo risco, e eu vou tirar alguns momentos aqui pra elogiar o Fernando Diniz e o trabalho dele no Flu, porque na seleção é horroroso, mas no Flu começou uma tocaiada e tal. Isso aqui é muito louco, porque assim, mas no placar os caras foi goleado e pouco importa a posse de bola e passe. Verdade, mas a coragem pra enfrentar o Manchester City é algo que a gente tem que comentar aqui. Tivemos momentos tipo o Fábio driblando nada menos do que o Bernardo Silva, mano, dentro da área de defesa, o goleiro, vou até deixar a foto aqui, ó, o goleiro Fábio driblando o Bernardo Silva. Isso aqui, pra mim, entra naquelas imagens épicas que só acontecem no Mundial de Clubes, que fica marcado e vira meme, tá ligado? O Flu, pra você que talvez não viu o jogo, teve muitos momentos de ficar tocando bola dentro da área, dentro da sua própria área de defesa. É goleiro pra zagueiro, pra outro zagueiro, pra de novo goleiro, pra zagueiro. Isso, assim, pode parecer coisa de um time desesperado, e talvez se você não viu o jogo você não vai entender, mas era nada menos do que uma promessa sendo cumprida. O Diniz, antes do jogo começar, ontem, ele tinha prometido que não importa se é o Manchester City, eu vou jogar do jeito que a gente sempre joga. E ele fez isso. Ele jogou com o City, não se importando em talvez entregar um gol de bandeja, porque a gente tem um plano e a gente vai seguir ele. Se der ruim, problema. E ele seguiu. Ele teve a coragem, porque às vezes a gente vê o Flu fazendo isso aqui no Brasil e você fala, mas sei lá, quanto Volta Redonda é fácil. Eles jogaram desse jeito arriscado contra o time de Pep Guardiola. É um pouco de loucura, mas um pouco de coragem também. Enfim, tivemos esses momentos. Na sequência, pessoal, tivemos o que seria um provável gol do Fluminense. O Ganso dá um passe genial pro Cano, que é derrubado pelo também brasileiro Ederson, e acontece um pênalti. Primeiro que assim, o Ganso é maravilhoso. Corre, não corre. Tem fôlego? Não tem. Parece um jogador de 50 anos? Parece sim, senhor. Mas a bola pingou nele, ele dá um passe de primeira pro bom atacante jamaicano, que é derrubado, que era pênalti. O City ia conseguir empatar, o City provavelmente faria o gol, o que é raro. A gente tem muitos jogadores não, a gente tem muitos times brasileiros que até chegam na final contra o europeu, mas que normalmente não faz gol. A gente lembra aí do Flamengo de 2019, que até jogou bem contra o Liverpool. Fez gol? Não fez. O Flu ia fazer, o juiz marcou o pênalti, só que depois voltou atrás, porque por questão de pouco estava impedido. Acabou que não aconteceu.
nesse momento aqui, aos 15, era um Fluminense que crescia, que tentava aparecer pra cima do Manchester City. E eu falo com essa ênfase toda porque, mano, é o City, tá ligado? Pode parecer muito babação de ovo de time gringo, mas, mano, é um dos melhores times que eu já vi. Apesar de que tá sem Haaland e né, Doku e também De Bruyne, mesmo assim, é impressionante. Enfim, o André Henning aqui proibiu o pênalti. E olha só uma coisa aqui interessante. Aos 19 minutos, a posse de bola do Fluminense era 64% contra 36%. Posse de bola ganha jogo? Óbvio que não. Mas que é engraçado ver o Diniz dando um nó no Guardiola. Pô, você me desculpa, eu vivi pra isso. Eu queria ter visto também Germancano de um lado e Haaland do outro. Infelizmente, a vida não sorriu pra gente. Mas que isso aqui é muito bom de você ver, pô, pelo amor de Deus. Maravilha, eu torci pro Fluminense chegar na final só pra poder viver isso. Então assim, você me dá licença. Enfim, estava ganhando na posse de bola, mas perdendo no placar, que é o que importa. E aí acontece o gol do Phil Foden. E vamos ver aqui, porque o negócio é o seguinte: o Phil Foden recebe dentro da área, vai chutar, a bola desvia e mata o goleiro Fábio. Praticamente um gol contra do Nino, que eu já até vi gente falar que o Nino em jogo grande costuma tremer, costuma pipocar. Aí eu sinceramente não sei, eu nunca reparei isso. Se você é torcedor do Fluminense e tá aqui, primeiramente, obrigado, né? Porque eu imagino que o clima não deve estar muito legal, mas obrigado por estar aqui. E segundo, comenta que o Nino realmente se sente que ele dá uma pipocadinha. Enfim, não sei. Aqui a bola desviou nele e basicamente virou um gol contra. E isso aqui é muito foda porque o futebol nem sempre é justo. Eu não vou falar que o Fluminense era superior ao City, mas o Fluminense, no mínimo, ele se mostrava corajoso a ponto de igualar as coisas. O Flu não estava mais tomando pressão do City, o Flu estava meio que tentando jogar de igual para igual e estava conseguindo tentar umas escapadas aqui e ali, apesar de que, tirando o pênalti impedido, não levou perigo ao goleiro Ederson, mas o Flu tentava, só que isso aqui aconteceu. E aí, o que eu tava falando do futebol sem justo é que às vezes acontece isso mesmo. Foi num lance aleatório que a bola desvia no zagueiro que tentou travá-la e vira quase que um gol contra. O futebol tem disso. Dando sequência, pessoal, o City vai ganhando de 2-0, o Neno tá no chão e o que acontece? A última chance do primeiro tempo, uma baita defesa do Ederson no que seria o gol do Fluminense. O John Arias cabeceia e o Ederson faz uma defesaça. O Ederson, que novamente, se você não acompanha, só vê seleção brasileira, mas não vê futebol europeu, o Ederson é um monstro de goleiro. Assim como o Alisson é. O Brasil tem vários problemas na seleção. Goleiro não é um deles. A gente tá muito bem servido. Apesar de que chega na seleção e parece que todo mundo joga mal, né? Enfim, dando sequência, final de primeiro tempo, 2-0 City, o Fluminense terminou o primeiro tempo me dando uma certa esperança, me dando uma certa, sabe, empolgação. Não que ele fosse empatar, mas, cara, eu tava realmente surpreso, e aqui eu tô falando bem sincero, tá? Se você tá aqui por acaso não sabe, eu não torço pro Fluminense, eu sou Vasco, mas eu tento tirar o clubismo de lado, eu gosto de futebol e eu criei um canal por isso. E assim, o Fluminense tava me dando um certo orgulho de ver a gente não peidar, a gente não ficar com medo de futebol europeu só porque é europeu. Tava tentando jogar de igual para igual. E apesar de que isso em 2019 virou meme do Flamengo se gabar por jogar de igual para igual, mas o Flu tava tentando e tava conseguindo. Tomou 2 gols ali em jogadas aleatórias, um gol no comecinho, outro gol que a bola desviou, mas o Flu tava minimamente dando conta do recado. Era uma derrota ainda honrosa. Aí no segundo tempo a coisa deu uma desandada legal. Enfim, pessoal, começa o segundo tempo, mais pressão do Manchester City. O Bernardo Silva ia fazer gol de cabeça, o Fábio pegou. O Fábio que sim, é esse aí que tá começando a jogar bola agora. Acho que ele tem 21 anos, 22, não sei, em cada perna. Enfim, depois não, na verdade, antes, já no intervalo, entrou o John Kennedy no segundo tempo, isso pra tentar alguma coisa, e é mais um ponto de coragem. O Diniz é corajoso, cara. O jeito que eu vi hoje o Fluminense tendo coragem, e coragem é uma palavra que marca muito esse vídeo, marca muito esse jogo. O jeito que eu vi o Diniz trabalhando e tudo que ele propôs, eu fiquei, como é que ele não consegue replicar isso na seleção brasileira? Me passou essa parada, eu fui o único. É claro que na seleção ele teve muito menos tempo do que ele tem no Fluminense, ele já tá lá há anos. Mas será que algum dia, numa possível volta do Diniz na seleção, ele conseguiria fazer isso lá? Não sei, fica aí a dúvida. John Kennedy entrou, coragem de colocar atacante, que não peidou pro jogo, conseguiu ir pra cima, chegou a chutar no gol lá, o que, se tratando de jogar contra o Manchester City, é muito, tá ligado? Chegou a levar um perigo, mas vamos ser sinceros,
o City era muito mais time, era impressionante. E aí o que acontece é o seguinte: o Felipe Melo tretando com o Bernardo Silva. Eu amo o Mundial de Clube, vocês me dão licença, é maravilhoso. Aqui treta, e logo depois o Felipe Melo sai. Mas eu queria saber uma coisa de você. Eu tive uma opinião que o Felipe Melo jogou muito bem. Eu tô errado? Comenta aqui embaixo. Eu acho que ele, com essa garra dele, que infelizmente não dura 90 minutos, porque ele já tá velho, ele tem mais de 40 anos e ele não aguenta, mas no tempo que ele durou, no tempo que ele esteve em campo, ele correu atrás, ele deu o carrinho às vezes até sem precisar, ele brigou com Deus e o mundo, ele é chato pra caramba, mas é um jogador que faz falta nos times. Sabe, é importante que tenha um cara tipo ele, marcou bem, deu conta do recado, claro, é um cara que tem uma carreira também na Europa e hoje em dia joga no Brasil, mas assim, me surpreendeu. O Fábio também não foi mal, tá ligado? O pessoal foi bem, o Marcelo errou no começo, mas no geral, logo depois de errar, ele já tava driblando e dando chapeuzinho, fazendo o escambau. Hoje o Felipe Melo, pra mim, é um cara que chama minha atenção, fez uma boa partida. Lembrando, tudo que eu elogio o Fluminense é dentro do possível, né? Porque a gente tá falando de jogar contra quem, tá ligado? Enfim, na sequência, o City começou a mostrar o porquê é o campeão da Champions League, da Premier League e da Copa da Inglaterra. Eu tô falando de mais um gol, de novo, o Phil Foden. Olha só aqui, o lance é o seguinte: bola do Julian Álvares, dentro da área, Phil Foden faz o gol, não tem nem como, e ele sai aqui para comemorar. 71 minutos, Julian Álvares e Phil Foden fizeram todos os gols de hoje. Lembrando, a gente tá falando de um time que não está completo, mas mesmo não estando completo, esse time de azul é bizarramente bom, tá ligado? Se tivesse o Haaland, o bagulho ia ficar sincero de fato. Se tivesse o Haaland e o De Bruyne, Deus perdoe o que ia acontecer, porque os caras iam cometer um crime. Não tinha, mesmo assim, era muito superior. A Europa, querendo ou não, tá muito na nossa frente, e não é porque a gente é ruim, é porque os caras têm muito mais dinheiro, até porque se você for ver, a maioria dos jogadores bons da Premier League não são ingleses, a verdade é essa, eles só têm dinheiro, o mérito deles é esse. E aí, né, você acha o que quiser. O próprio Pep Guardiola é da Espanha, não é da Inglaterra, mas enfim. Dando sequência, pessoal, mais um gol pra fechar. O Julian faz aqui, ele tinha feito o primeiro, faz o último, recebe dentro da área, brecou, chutou, uma pancadaça, e dessa forma termina 4-0, uma goleada. O City conseguiu fazer mais gols no Fluminense do que tinha conseguido no Urawa. Isso quer dizer que o Fluminense é pior do que aquele time japonês? Não, não quer. E aí eu quero saber de você: o Fluminense acertou em jogar de igual para igual? Em tentar jogar de igual para igual? Para mim, sim. O Urawa só tomou menos gols, e isso prova que ele não é melhor que o Flu. Ele só tomou menos porque ele ficou retrancado. Era um goleiro e 10 zagueiros. O Flu tentou sair um pouco mais, e aí, obviamente, permite mais espaço e acaba tomando gol. Mas eu acho uma postura digna. Eu acho que é uma goleada que, tipo, não tenho nem como muito zoar os caras. É claro que a gente vai zoar um pouquinho, dá licença também. Mas, enfim, era contra um time que já era de se esperar. Você acha que seria mais digno se o Flu tivesse perdido só de 1-0, mas a base de retranca? Você acha que seria mais justo, mais digno, mais honroso? Eu sinceramente acho que não. Comenta aí o que você pensa. Enfim, 4-0 aqui. A gente não tinha um 4-0 em Mundial de Clubes desde Santos e Barcelona. E deixa eu te perguntar, você lembra quem era o técnico do Barcelona naquele 4-0? Pep Guardiola, um monstro, absurdo. Eu acho que aquele 4-0 lá é mais doído do que esse. Eu acho que aquele time do Barcelona é melhor do que esse. Tava mais completo, mas de qualquer jeito, goleada e goleada. 4-0, primeiro título de Mundial do Manchester City, assim como também seria do Flu, caso ele tivesse ganho. Só pra concluir, pessoal, aqui tivemos a lesão do Rodri, e assim, os caras cagam tanto lá fora, lá na Europa, eles cagam tanto, mas tanto pra Mundial, que eu não duvido nada da mídia deles lá repercutir mais essa possível lesão que pode tirar o Rodri de, sei lá, rodada da Premier League, porque eles ainda estão tendo campeonato inglês, tá ligado? Eu não duvido nada disso que repercutir mais do que o próprio título. E eu deixei isso aqui só pra pontuar pra você que talvez não sabe muito. Mano, os caras cagam demais. Eu vi até o Fred Caldeira, lá da TNT, que mora lá na Inglaterra, falando que em 2019, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo, ele caçou um bar que tivesse passando o jogo e não tinha. E o Liverpool voltou
pra Inglaterra campeão do mundo e não teve festa, não teve nada. É impressionante como eles cagam. Será que no próximo Mundial, com um novo formato, com mais europeus, isso vai mudar? Eu espero que sim, eu quero que sim. Enfim, Rodri machucou aqui, isso aqui pode ser um grande problema. O Rodri é um monstro da bola. Como eu tava falando, gosto do André, acho promissor, mas comparar qualquer pessoa ao Rodri é tipo comparar o meu futebol com o do Neymar. Não tem como, tá ligado? O Rodri é um monstro. Eu acho que o Rodri tem que ser colocado no patamar de Sérgio Busquets na época do auge. É nesse nível, é esse o patamar. É bizarro da bola. Enfim, machucou aqui, os caras devem falar mais disso. Agora, só pra fechar, pessoal, Fernando Diniz. E aí? Tomou 4-0. Eu acho que, apesar da goleada, cara, fizeram o que deu pra fazer. Jogaram conforme eles prometeram que ia jogar. Pra mim, não é humilhante. Agora, esse Fluminense terminando dessa forma, pode-se dizer que foi melhor do que aquele Flamengo de 2019 contra o Liverpool? Eu acho que não. Nem o Fluminense, nem o Flamengo conseguiram fazer gol no time europeu. O Flamengo ainda conseguiu levar para a prorrogação e aí tomou um gol do Firmino, que inclusive é brasileiro também. Eu acho que fica meio que claro que aquele Flamengo do Jorge Jesus era melhor. Agora, comparando com outro brasileiro recente, o Palmeiras contra o Chelsea... O Chelsea era pior do que aquele Liverpool, o Chelsea era pior do que aquele City, e falando do City, eu acho que, da mesma forma que, pra mim, é verdade que o Flamengo era melhor do que esse Fluminense, esse City, se pá, que era melhor do que aquele Liverpool. Apesar de que esse City tá sem o Haaland, né? Mas mesmo assim, só pra fechar aqui, Pep Guardiola ganha o seu 4º Mundial de Clubes, ele tem 3 Champions League, se eu não me engano, é um monstro, é o maior que eu vi, é provavelmente o maior da história, fica ali quase no mesmo patamar de Ramon Dias, tô brincando, enfim, não tem como. O Pep Guardiola é monstro, o que não tem de cabelo tem de título, é impressionante. Senhoras e senhores, o Fluminense é goleado, mas assim, você vai zoar os caras que chegou no Mundial, na final do Mundial, e perdeu pro Guardiola? É meio que a mesma coisa que zoar quem apanhou pro Anderson Silva no auge do UFC. Não tem como. Todo mundo apanharia, todo mundo perderia, não tem muito com o que brigar. Novamente, esse City é com certeza melhor do que o Chelsea que venceu o Palmeiras e talvez melhor do que o Liverpool de 2019. Eu fico um pouco na dúvida porque aquele Liverpool era completo. Ele tinha o Salah, o Firmino e o Mané. Esse City estava com alguns jogadores fora. Comenta aqui o que você achou, comenta o que você pensa desse Mundial. Provavelmente este aqui é meu último vídeo do ano, a gente volta ano que vem. Muito obrigado de coração a você que me assistiu durante todo esse ano. Se você me conheceu esse ano aqui por causa do Vasco, por causa da seleção, seja muito bem-vindo. Ano que vem a gente vai estar de volta. E se você me conheceu hoje, se inscreve aqui. Agora, só um aviso, eu vou estar ao vivo agora na Twitch, a partir de 6h30, vou estar ao vivo. Corre lá, tô ao vivo, tô esperando você. Primeiro link da descrição, corre lá.